que o Mateus 5. Está surgindo uma pergunta que eu quero esclarecer a vocês. Nós hoje somos o povo de Israel, tá? Só o povo de Israel. Não existe uma mistura. Não existem mais. O que nós somos divididos em três. O povo de Israel é dividido em três. Os coanitas, que são os sacerdotes que poderiam ir no templo. Os levitas, se vocês chegarem no Brasil e abrir a página amarela, vocês vão ver que tem um monte de famílias chamadas coanitas. Os Cohen são os coanitas. Depois dos coanitas, vocês vão ver que tem uma outra família, são chamados de levitas. Os levitas eram que ajudavam os sacerdotes a entrar no templo. Depois dos levitas, que são uma minoria, vem os israelitas. Os israelitas são o povo de Israel. É a massa do povo de Israel. Não existem mais tribos. Não existem mais. Elas não existem. Samaritanos, tem Samaria? Samaria, existe Samaria, mas os samaritanos é um pequeno, mas os samaritanos não eram uma tribo. Uma tribo era Dan, que a gente viu agora, o Dan, Naftali, Benjamim, tá? Então, esse agora, no ano, e o Judá, né? O Judá, no século 8 a.C., teve uma briga entre o tribo de Judá e Israel. Houve uma separação por vários motivos políticos e econômicos também. E o que aconteceu, ele cobrava imposto, enfim, depois você, tá? Agora, depois teve uma briga e ficou, quem ganhou essa guerra foi o povo de Israel. E o povo de Judá acabou, não tem mais. O que tem hoje, e que eu vou mostrar a vocês, é que os lugares prováveis dos lugares aonde viviam as tribos. Quando a gente, por exemplo, foi para agora, a gente viu Dan, então era a tribo Dan. Por quê? Por que eu sei que é a tribo Dan? Porque eles deixaram um portão feito de barro, eles deixaram um lugar onde eles faziam o altar, faziam os sacrifícios. Então eu sei que é lá. E tem uma escrita que é de Dan. Aonde? A gente já passou? A gente passou por lá. Tá? Que é uma também das nascentes do Rio Jordão. O Dan e onde a gente foi agora, o Bânias, que eu falei, o Bânias e o Bânias. São dois, e tem mais um que a gente não foi. Então, o Dan. Por exemplo, quando a gente for a Jerusalém, vai ter a tribo de Benjamim. Se é lá, a gente acha que é. Os arqueólogos acham que é. Por quê? Porque ele tem uma cidade chamada Sibeitel, a casa de Deus, onde foi o sonho de Jacó, entendeu? Então se ficou lá um pouquinho de alguma coisa arqueológica. Naftali não tem mais, não se sabe exatamente aonde. Só de acordo com as arqueologias que a gente sabe, tá bom? Mas hoje predomina o povo de Israel. Porque, como eu sei, outra vez, Qual a extensão do o Mar da Galileia tem 22 km de comprimento e 12 de largura. E 45 metros de profundidade. Tem o Mar da Galileia, tem o Mar Morto. O Mar Morto fica para baixo, em direção abaixo lá, né? O Mar Morto é uma continuação do Mar da Galileia. Tá? Pronto. Agora muito bem. Partiu, meus irmãos, mais uma vez. Olha, nós aqui não temos o tempo que a nossa guia turística já disse da programação, que é muito grande. Mas nós estamos aqui, irmãos, em um local onde Jesus proferiu, eu posso dizer, as principais palavras que regiria a nossa vida espiritual. Eu vou repetir essa frase, que é muito interessante para vocês, viu, Genilson? Muito importante o que aconteceu aqui neste monte. Aqui nós estamos no local onde Jesus proferiu as suas mais importantes palavras. Por quê? Porque é daqui que regem toda a doutrina traçada por Jesus. Foi aqui que Jesus Cristo disse: não fiqueis ansiosos pelo que há de comer ou pelo que há de vestir. Foi aqui que Jesus falou isso.
Jesus já estava prevendo e vendo que realmente o povo posterior iria viver numa ansiedade, preocupando com o que comer, com o que vestir, né? Preocupando com a vida. E foi aqui que ele disse as palavras assim, olhe para os pássaros, nem mesmo Salomão se vestiu como eles, né? Não trabalham, não fiam, não ajuntam em celeiros, e todavia tem o seu pão de cada dia. E um dos maiores problemas hoje, queridos, é a ansiedade, a preocupação no amanhã. E Jesus, ele aqui nesse monte, ele diz, não se preocupeis com o amanhã, basta cada dia o seu mal. E preste bastante atenção. Quem já viu aqui, olha o que Jesus disse. Nem mesmo os pássaros se vestiu tão bem. Ou seja, nem mesmo Salomão se vestiu tão bem como os pássaros. Então Jesus olhando aqui também, estava aqui tudo verde, bonito. Ele olha para isso aí. Nem mesmo Salomão se vestiu como a erva do campo, como o campo. Então, queridos, aqui ele diz essas sábias palavras e uma coisa interessante. Quem já viu aí, levanta a mão, um passarinho gritando assim, piu, 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 estou com fome. Quem já viu aí um passarinho dizendo, piu, 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 estou com frio? Quem já viu? Ninguém. O passarinho não está preocupado com nada. Sabe por quê? Porque ele tem mais fé do que nós. Ele sabe que quem o criou não vai deixar faltar. Então ele não passa frio, não passa fome. E Jesus proferiu essas palavras aqui em cima. Não andeis ansiosos com o que vestir, com o que comer, com o seu corpo. É muito mais importante que a vestimenta. Não é verdade? Então, outra coisa que Jesus proferiu aqui foi o sermão mais longo de Jesus em toda a sua estadia aqui, foi aqui no monte, neste monte chamado Monte do Sermão. Foi a sua mais longa, né? Seu mais longo sermão. Ele também diz aqui, proferiu aqui, sabe o quê? Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Sendo aqui, por isso que eu digo que aqui o Sermão da Montanha é como se fosse um momento doutrinário de Jesus. Ele mostrando, né, trazendo uma doutrina nova para o povo. Quer dizer, eles acostumavam a amar aos seus próprios amigos. Mas Jesus disse, não, se você ama um amigo, por que você está fazendo demais? Então, ame o inimigo. Então, ele manda amar o inimigo, bem dizer, né, aqueles que estão nos maldizendo, fazer o bem para aqueles que nos odeiam e também orar pelos aqueles que nos maltratam. Então foi aqui em cima que Jesus proferiu essas palavras e que nós temos que guardar no nosso coração e seguir. O monte do sermão foi um dos lugares mais importantes onde Jesus proferiu essas palavras. Mas também ao mesmo tempo que ele disse essas palavras aqui, ele também diz o seguinte: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Glória a Deus. Ele também disse, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele proferiu, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, e bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E foi aqui que ele diz, vós sois o sal da terra. Amém? Foi aqui que ele diz que nós somos o sal da terra. Então, queridos, é uma imensidão, vai até o capítulo 7, o sermão de Jesus, vai até o capítulo 7. Agora, existe um versículo que Jesus proferiu aqui, que nós temos na nossa cabeça, de cor, mas
muito nós não vivemos esse versículo. Eu quero citar ele aqui, e vocês todos sabem ele de cor. Jesus proferiu aqui em cima. Ele diz em Mateus capítulo 6, versículo número 33. É o versículo dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que você sabe de cor. Mas buscai... Vamos falar novamente como Jesus falou aqui? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele disse aqui, isso aqui, aleluia, segura no seu coração. Vamos buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu gostaria aqui rapidamente só fazer uma alusão aqui em João 21, porque nós estamos ali, lá em cima, onde tem aquela torre, ao lado ali é Tiberíades. Não está lá, falar. Não, é porque é o mar, aí o mar dá para ver daqui. É uma passagem que esteve ali em João 21 e diz o seguinte: chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, deixa eu ver, João 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Tiberíades é lá em cima. O mar está ali na encosta. Então, naquela encosta, provavelmente, não sabemos se é à direita ou se é à esquerda. E diz: estavam juntos Simão Pedro e Tomé e Natanael, que era de Caná da Galiléia. Disse-lhes Pedro: vou pescar. Disse-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Escute, os discípulos se encontravam ali na margem. Pedro chamou eles para pescar. Eu não sei se por necessidade, eu não sei se porque para venda, eu não sei se por consumo próprio. Eles eram pescadores e eles estavam ali, só que a Bíblia diz que eles passaram aquela noite toda e nada apanharam. Ou seja, se a gente olhar a vida da gente, vai ter muitas vezes que a gente vai passar uma noite toda que a gente não consegue nada. É frustração, é decepção, pensa que vai dar um passo para frente, dá dois para trás, pensa que vai até o outro lado e não consegue. Mas Jesus tinha dito a eles que quando ressuscitasse, ele ia aparecer. E a Bíblia diz que, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. Então Jesus se apresenta ali naquela praia, eles estão lá atarefados, procurando peixe, que era o alimento, como a gente vive muitas vezes, sem resultado nenhum, tempo de decepção, e Jesus se apresenta ali naquela margem. E Jesus chega para eles e diz: tem alguma coisa que você falar? Não. Aí quando eles descem, eles falam: tem foto, tudo, e o peixe. Ou seja, eles tentaram, mas da forma que eles não conseguiram, mas Tá certo. Eu tenho ela no... Ah, você tem ela no computador. Mas já foi através não apanha nada. Eu ia falar uma agora que é deles mesmo também, só que é mais avançada, é a Gol. Então, às vezes, ele queria Glow. dizer para eles: Mas em Lumina eu tenho boas recomendações dela. A Gol ainda é melhor do que ela. Ainda é melhor. Junto ao mar de Tiberíades, eu gosto muito dessa passagem que se encontra em João 21, em que eles não apanharam nada, de manhã Jesus estava na praia, com tudo pronto que eles precisavam para se alimentar. Ou seja, Jesus dizia: vinde para a obra, esquece o dia a dia do que vocês têm para colocar, que ele é provisão. Por mais noite que a gente possa passar, Jesus está na praia, tem banquete pronto, eu vejo que nessa vida é uma nossa vida, mas a gente não é realidade. Hoje, que ele fez ali, da forma que ele supriu, ele vai aqui da manhã pode ter passado, a noite não aconteceu nada, não mudou nada, não alterou nada, a programação nossa às vezes não aconteceu durante o ano que a gente queria, Aquela primeira letra ali, e a gente conseguir abrir os olhos e enxergar ele, a gente vai entender. Para nós é um que peixe. está à nossa volta, pode não significar nada. Mas Jesus gostaria de fazer essa citação que é interessante, que é o mar de Tiberíades, eu gostaria Que é o de para saber. nós. E é uma passagem bastante interessante da Bíblia Sagrada. Pastor. Amém, queridos? Então, queridos, foi daqui que Jesus proferiu as palavras do capítulo de número 5 até o capítulo de número 7, do Sermão da Montanha.
também do Estado. E nós iremos, queridos, fazer uma oração, nós vamos fazer uma oração e vamos pedir ao Senhor para que nos dê força para cumprir a sua doutrina, a sua palavra. Porque aqui dentro é onde está tudo para reger a nossa vida espiritual. É do capítulo 5 ao capítulo 7. Então nós vamos fazer uma oração. Essa oração é um pedido a Deus para que nos dê a condição de fazer com que nós venhamos a fazer a vontade e o querer dele. E essa oração, vamos pedir o nosso irmão Genilson para fazer. Nós vamos orar junto com ele. Nós vamos pedir para fazer essa oração para que Deus venha mesmo nos abençoar e nos ajudar para que nós possamos cumprir a palavra dele. Que é a coisa mais importante para nossas vidas. Amém. Senhor Deus, Pai Santo, ó Deus, nós nos encontramos aqui, meu Deus, onde o Senhor Já nessa tarde, através do sermão da seja uma tarde de resposta, uma tarde de vitória. Aqui tem homens, mulheres, jovens, rapazes. Jesus, que nós Deus, venhamos que nesta tarde, Deus, ele deu um presente de resposta. Um presente de vitória. Obrigado, Jesus, Deus, que nós possamos, te agradeço porque tu és santo. que nós possamos, Senhor, ter o teu entendimento, que a tua palavra seja uma constante na nossa vida, Cada no uma nosso pessoa aqui, coração. dê uma vitória, Não basta a gente ouvir e falar de ti, mas aleluia, nós aleluia, queremos Deus, provar nós estamos dependentes de que o Senhor possa, meu Deus, nesta tarde, trazer princípios espirituais aos nossos corações, dando um abraço na nossa alma, renovando as nossas forças, colocando uma motivação maior voltada para te conhecer, para se aproximar do Senhor. O Senhor fez os céus e a terra, o Senhor nos fez o mal, o Senhor está presente, o Senhor que a tua glória resplandece, sempre que o homem procura Deus, estende as tuas mãos, estende, Senhor, durante a nossa vida, fica conosco, meu Deus, nos acompanha, abrindo o nosso coração e que nós possamos aplicar os teus princípios a cada dia. Nós só temos que te agradecer porque o Senhor é santo. Jesus faz morada completa, ocupa com teu conhecimento os nossos corações de sabedoria. Nós te agradecemos. Para você, a chave para ali não deixa de ser fazer. Mas me corre. Shane, 3, 8 שנים, החלפתי ילדים.